4 horas antes, eu dirigia pela estrada sinuosa que deveria me levar à capital do estado, com meia hora de economia. Isso segundo a mulher de voz compassada e irritante no mapa do celular. Eu já estava desconfiado dela alguns bons quilômetros, mas àquela altura não havia muito mais o que fazer, a não ser apreciar os longos trechos de vegetação nativa, plantações esparsas e pequenos agrupamentos de casas esquecidas pela civilização. Não foi muito depois disso que o sinal do satélite resolveu me abandonar e deixar meus instintos me guiarem. Só esqueceu de perguntar se eu tinha algum. Animais urbanos não vêm com esse acessório de fábrica, meu bem. Comida caseira, dizia a primeira placa. Depois dela, uma série de pranchas com promessas sobre o melhor pão com linguiça do mundo, café moído na hora, leite fresco, mel. A cada 100 metros havia uma, e enquanto o céu descambava para um azul mais puxado, com nuvens avermelhadas nas extremidades, eu pensei que poderia mesmo esticar as pernas e tentar descobrir a quantas curvas esburacadas eu estava da estrada federal. O restaurante era uma dessas surpresas de oásis ou miragem no meio de um deserto de irritação. Ficava numa área entre morros bem ao lado da estrada e consistia numa bonita construção rústica com varanda coberta e janelas de madeira e vidro por onde escapava uma luz amarelada quadriculando o chão do pátio de terra bem em frente. Havia pelo menos 6 carros parados bem na entrada e eu tive que guiar até o fim do estacionamento estreito, o que me levou a uma estrada de carros que parecia levar a uma casa nos fundos. Desci do carro esticando os braços e a coluna. Alguns ossos estalaram, reclamando da mulher do GPS com o mesmo tom das palavras carinhosas que eu dirigira a ela na última vez que me avisara sobre o sinal do satélite ter ido tomar um café. Volte mais tarde e talvez possamos conversar de novo. Travei o carro com o botão no chaveiro, guardei o molho no bolso do casaco e olhei para o caminho de carros ao lado do restaurante. Havia mesmo uma casa além da estradinha de terra batida. Um sobrado acomodado entre árvores com flores amarelas deitando pétalas no chão, um paredão de pedra no fundo e o azul escurecido repuxando no céu. As nuvens tomavam agora um tom rosa agudo, pincelando em aquarela o que poderia ser confundido com a visão do paraíso sob o crepúsculo. Não sou desses amantes de figuras rupestres, casinhas com varanda e jardins de margaridas na frente. A vida no campo é um mundo que não conheço e nunca sequer me acenou. Se o fez, não reparei. Joane, que só aparece nesse relato para acusar minha falta de caráter e incapacidade de me ligar a qualquer coisa. Ela sempre diz que minha vida é um eterno ir, sem olhar para trás e sem sentimentos, apenas sensações. Teria amado um lugar daqueles, mas ele simplesmente não me dizia nada, exceto pela mulher na janela acima da varanda. Baixei os braços e me virei para ver melhor. Ela estava de costas. Seus cabelos grudavam na nuca e desciam molhados pelo dorso nu. Ela se penteava. Devia estar mirando um espelho que eu não podia ver dali de baixo. Eu não tinha como enxergar se era bonita, mas alguma coisa em mim disse que sim, que era. Alguma coisa em mim soube que era, enquanto os músculos sutis das costas expostas dançavam com o levantar e baixar dos braços. Lambi os lábios e, feito um garoto de 16 ou 17, tive uma ereção. Eu quase podia ver a cena de dentro do quarto, as cerdas da escova mergulhando nos cabelos longos e escuros, os quadris ligeiramente gingados para o lado, o peso apoiado numa das pernas, a toalha aninhada entre os pés. Um barulho alto e cortante varou o entardecer e eu desviei os olhos. Imediatamente abaixo da janela, no fim da varanda com um guarda-corpo de madeira pintada de branco, um velho sem camisa e usando suspensórios havia ligado uma estranha máquina, onde passou a enfiar braçadas de capim. Era uma enorme trituradora escura e velha, que cuspia ciscos na direção do que parecia ser um galpão de armazenamento ao lado da casa. Ele estava de costas para mim, mas a mulher na janela se virou e olhou diretamente para o idiota parado na entrada de carros da casa, observando-a feito um animal faminto, um criminoso perigoso, nocio e cheio das piores intenções do mundo. Franziu a testa e a expressão de espanto e horror encheu seu rosto enquanto ela se virava para puxar a cortina. Virava-se completamente, eu quero dizer. Abriu os braços para fechar a visão da janela e seus seios ficaram à mostra, livres e maravilhosos. Eu me virei e passei a caminhar de cabeça baixa na direção da lanchonete, entre atordoado e cheio de receio. Talvez fosse melhor ir embora. Devia ter ido. A sineta no alto da porta tilintou para avisar que eu estava entrando na lanchonete. A primeira coisa que notei foi o salão vazio do lugar. Os carros estavam lá fora, mas não havia ninguém lá dentro, exceto pelo sujeito grandalhão depois do balcão. Usava uma camisa apertada para mostrar os músculos e parecia recém-saído de uma academia, o que era muito estranho naquele lugar. Fosse um cliente da lanchonete, eu apostaria minha conta bancária que a caminhonete maior no estacionamento era dele, com adesivo de candidato truculento e tudo. Aliás, parecia o carro mais limpo do pátio, como se os outros estivessem pegando poeira há bem mais tempo.
Levantou a cabeça em minha direção enquanto cortava um pedaço de linguiça com uma faca bastante afiada. Atrás do balcão, num fogão industrial, uma panela grande do que parecia uma sopa fervia em bolhas caudalosas. Senti um cheiro leve de comida queimada. A segunda coisa que notei, não havia como não notar, foi uma TV dependurada numa pilastra de madeira bem no meio do salão, cheio de mesinhas de madeira com toalha quadriculada e enfeites artesanais nos centros. Era uma dessas peças velhas, de tubo, bastante empoeirada. Mostrava um sujeito engravatado, pregando para a câmera, chacoalhando uma bíblia e gritando que os vícios do demônio carregaram as almas dos homens para o inferno. Amém, amém, porque só Jesus pode curar os seus desejos podres, mas você tem que pagar. Seus vícios são a sua condenação, ele berrava. Eu tinha que ir embora. Talvez pudesse tomar apenas um café. Mas quando cheguei ao balcão e cumprimentei o Brutamontes, o sujeito apenas me olhou sem muita expressão, focado que estava no trabalho de picar e picar e picar. A faca tinha uma lâmina torta, como uma pequena espada árabe, mas sem ponta. Deslizava afiada pela carne processada e uns montes de linguiça em rodela se misturavam sobre o balcão. Sim, ele fazia o serviço no balcão sujo. Imaginei que fosse a mistura da comida caseira que serviria no jantar. "Pode me servir um café?" eu perguntei, desviando os olhos da faca. "É o álcool", ele disse. "Hein?" "Você bebe uma vez e ele te agarra, ele te acaricia e você acha que está tudo bem, porque o demônio é assim, ele te seduz com o que você quer." Franzi a testa, olhei para os lados. O homem, devia ter 30 e poucos, voltou a fixar os olhos em seu trabalho. A faca riscava sulcos no balcão, e entendi que tinha que ir embora dali. "Não tenho café", ele disse. "Me desculpe pela bagunça, só estou picando a mistura para a comida do cachorro. Ele detesta essas rações industriais que compramos na cidade." Conversei com um amigo que ele disse que eles colocam dedos decepados. O sujeito parou. Empacou na frase como se tivesse esquecido o que estava dizendo. Os olhos ficaram vidrados. Ele olhou por sobre o balcão e pareceu mirar a caminhonete lá na entrada. Acompanhei seu olhar. Tive certeza de que era mesmo o carro dele. E me bateu uma curiosidade forte de correr lá no pátio para ver de onde era aquela placa. Quando olhei de volta para ele, estava sorrindo e o rosto parecia outro. Virou-se para o fogão e seguiu até a panela com a sopa. Cheirou sobre ela e tive certeza de que estava queimando. A base do caldo devia estar grudada no fundo. Os lados da parte externa da vasilha prateada estavam escuros de tanto fogo. "Desculpa mesmo pelo café, meu chapa", ele disse. "Se quiser, eu tenho refrigerante e algumas aguardentes. Melhor eu pegar a estrada outra vez." E então ele fez aquilo. "Eu vou mais tarde com Felícia na cidade", disse, enquanto enfiava a mão no líquido fervente, como quem mergulha o braço numa pia de água gelada. "Vamos comprar algumas coisas que estão faltando, porque o caminhão de entrega não está vindo mais." Por alguma razão, associei o nome que ele acabara de dizer ao da mulher nua na janela. E ver aquele sujeito que parecia ter o dobro do meu tamanho manuseando uma faca afiada não me deixou mais confortável. Menos ainda aquele braço dentro do caldo fervente, meus olhos arregalados e a boca pendendo no queixo eram a fotografia perfeita do meu quase horror. Quando ele puxou a mão de volta, trouxe pedaços de legumes emplastados e escuros. O fundo estava queimando mesmo. A pele da mão explodia em bolhas. "Obrigado de qualquer forma", eu disse, afastando-me meio de costas. Deixei o salão com o pregador gritando na TV e o atendente com os miolos derretidos por algum anabolizante estragado. O sino tilintou na passagem e eu achei que a penumbra que cobria o mundo estava mais soturna que nunca hoje. Era mesmo melhor eu sumir dali. Devia haver uma cidade perto e eu só queria que as pessoas fossem menos parecidas com o Neandertal ali atrás. A visão de sua mão, daquela cena grotesca, enchia meus pensamentos de um jeito aterrador. Enfiei a mão no bolso enquanto caminhava pelo pátio, como se pudesse protegê-las de serem enfiadas numa panela de caldo fervente, e estava chegando perto do carro quando a vi. Tentei não diminuir o passo, mas é claro que a surpresa revelou minha insegurança. Talvez eu só pedisse desculpas, me enfiasse no carro e sumisse dali acelerando. Mas então ela sorriu de um jeito estranho, deitando a cabeça um pouco. Não dava para ter certeza do que aquilo queria dizer, mas parte de mim se pegou espantado, não apenas por ela estar ali, mas com sua beleza. Felícia estava parada na cerca de madeira que havia entre o gramado e os arbustos à frente da casa e a entrada de carros. O cabelo molhado lhe caía pelos ombros. Usava um vestido brejeiro que lhe contornava com delicadeza as curvas, escondendo até de maneira pudica o colo volumoso.
mas estava sem sutiã. Dava para ver claramente. A cena parecia bizarra para a parte racional do meu cérebro, mas pensei no pastor gritando coisas sobre os desejos e vícios, sobre o diabo e as suas artimanhas, e só consegui sorrir. Então você gosta de espiar? Ela disse. Eu parei ao lado da porta do carro. Olhei para a lanchonete. Dava para entrar depressa no carro e ir embora. Desculpe, eu não tive intenção. Claro que não. Vocês nunca têm intenção. A voz dela era suave e incisiva. Era uma constatação em minha índole de macho que precisa se justificar sempre pelas vilanias do gênero me fez ficar paralisado. Dali de fora, eu quase podia ouvir a faca de carne do grandalhão retalhando o balcão. Zim! Ela fazia. Eu já vou embora. Eu realmente sinto muito por... Você não tomou seu café. Ela disse de um jeito sério. Eu estava com a mão na maçaneta. Franzi a testa. Tive a impressão de que seu olho esquerdo saiu um pouco da órbita. Uma ilusão, sei lá. Talvez fosse meu cérebro avisando que o tom de voz e a frase que ela havia dito, o mundo real e aquela cena, minhas prioridades e a casualidade do destino estavam saindo dos eixos, estavam se deslocando ligeiramente. Era como um princípio de embriaguez. Você não sabe que o álcool, o demônio acariciando seu sexo com a língua afiada, vermelha e quente do desejo. O pastor dizia na televisão ligada dentro da lanchonete. Eu quase ouvia, eu podia ouvir. Já está fazendo efeito. Mas ele vai se esparramando pelas suas entranhas e vai sussurrando bizarrias em seu ouvido. Mas aquela minha parte racional teve que gritar, quase me sacudir para dizer: você não bebeu nada, seu idiota. Deu fora. O rapaz na lanchonete disse que acabou. Como ela sabia que eu havia descido pelo café? Temos café em casa, ela continuou. Estava ainda séria, mas a expressão agora parecia desafiadora e cínica. Olhei para trás, para a lanchonete. Juro que a visão aterradora daquela mão cheia de bolhas e inchada de queimaduras havia simplesmente desvanecido. Por outra, estava ali, mas era como se não me importasse mais. Não ligue para ele, Felícia disse. E sua voz era sedosa e meio hipnótica, quase suplicante e triste em algum nível. Vai passar a noite naquele balcão, esperando por clientes que não vão aparecer. Vai alimentar os cães e depois se sentar para assistir aquele homem gritando. Eu odeio aquele homem. Ele me dá náuseas. Ele me dá medo. Olha, eu não quero me meter em nenhum tipo de encrenca e... Você tem ideia de quanto tempo não me sinto desejada de verdade? A maneira direta como disse isso me pegou no contrapé. Olhei de novo para a lanchonete, depois para ela e pensei que um café rápido talvez fosse necessário para seguir por aquela maldita estrada interminável. De quanto tempo faz que ninguém me olha daquela maneira? Ela se afastou da cerca, virou-se e foi andando devagar, o tecido fino dançando enquanto caminhava. E eu a segui. O gramado em frente à casa revelou-se um jardim. Aquela iluminação amarelada tomava conta de tudo, escapando da varanda e deslizando por alguns metros. O velho que eu havia visto antes, jogando capim no triturador, não estava mais à vista. Mas lá adiante, brincando no soalho do alpendre, enxerguei um garotinho. Usava cabelos à escovinha como o homem na lanchonete. Tinha traços semelhantes a ele. 7 ou 8 anos. Ajoelhava-se de um jeito esquisito, os pés para fora. Uma das mãos estava enfiada no bolso do seu casaco de frio. A outra segurava um bonequinho azul com que brincava e fingia dar tiros, fazendo ruídos chiados com a boca. O menino me acompanhou com os olhos, enquanto eu seguia Felícia pela lateral do sobrado, num corredor estreito entre o galpão cheio de farelos de capim e a máquina trituradora. Era uma dessas grandes, com uma caçamba de quase 1 metro na parte de cima, onde o velho jogava os feixes de mato. As engrenagens escuras, sujas de um caldo verde, estavam paradas agora. Olhei para cima e vi que a janela por onde avistara Felícia ficava bem na direção da máquina. Pensei no que aconteceria se alguém despencasse de lá com o triturador ligado. Mas esse pensamento foi substituído por outro mais deslumbrado. Assim que passamos do corredor estreito, entre o barracão e a casa, um vale iluminado pelos resquícios do dia, ainda havia uma nesga alaranjada no horizonte depois de uma serra distante. Se abriu diante dos meus olhos. Os fundos da casa davam para o que parecia ser uma velha pedreira cercada por uma vegetação escura e densa. O quintal ali atrás era ligeiramente inclinado na direção de um dos recortes do paredão de pedra. Descia por uns 30 metros e terminava bruscamente, caindo para o leito de um riacho estreito e pedregoso. Pensei no menino lá na varanda.
Não havia cercas que o protegessem de simplesmente sair voando pela borda do abismo e se estatelar entre as rochas lá embaixo. Criá-lo naquele lugar devia ter sido um exercício e tanto.